E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio do nosso tão amado podcast e hoje, não é, minha amiga? Nós recebemos aqui uma mulher que construiu uma trajetória impressionante no universo corporativo, ocupando uma posição de liderança global em uma das maiores empresas do mundo no segmento do dermocosmético e da estética. Mas por trás da executiva existe uma menina nortista, filha de mãe solo, que sonhava em apresentar o Jornal Nacional. E é sobre essa trajetória entre sonhos, coragem, liderança, maternidade e protagonismo feminino que hoje a gente vai conversar com a Lígia Santos. Lígia, obrigada pela presença. A gente estava tentando faz tempo Lígia. trazer ela. Prazer enorme, né, te receber aqui. Obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, Beth, Roberta. É sempre um prazer, né, estar nesse tipo de bate-papo, podendo estar impactando a vida das pessoas também positivamente, falando, né, de mulheres para mulheres e para homens também, né? Contando um pouco da minha história e contribuindo também, né? Eu acho que com a jornada de evolução, de desenvolvimento de todos. É isso aí. Lígia, para a gente já começar, chegando, a gente traz um pouco da tua história aqui. Então, conte pra gente, antes da executiva global existir, quem era a menina Lígia Santos? Sonhadora, né? Demais. Então, e sempre sonhei alto, assim, mas acho que quando era jovem, né? Sempre fui apaixonada por comunicação, sempre. Eu tenho várias histórias de criança, assim, que a minha mãe fala que no quintal de casa eu colocava as garrafinhas de Coca-Cola, naquela época tinha aqueles engradados, Sim, né? E eu colocava elas todas empilhadas, assim, como se fosse uma audiência, e eu ficava falando ali para aquelas garrafinhas. Então, sensacional. Eu acho que eu sempre fui apaixonada por comunicação mesmo, né? Desde criança, e sempre sonhei, né, em estar ali comunicando e falando para uma audiência, para um público. O Jornal Nacional, que você disse que queria participar da bancada do Jornal Nacional. Eu passei por esse momento, né, de adolescência, que o meu sonho era ser jornalista, meu sonho era viajar o mundo também, desbravar o mundo, ainda e hoje com o meu filho, porque eu quero, de fato, também mostrar esse mundão para ele. Sempre falei, o mundo é muito grande pra gente ficar o tempo todo num lugar Quantos só, anos né? ele tem? Ele tem 9. O Luiz tem 9. E já foi pra mim, ele já conta os paísezinhos dele, já, tipo, que nem eu, né? Tá, eu já passei dos 30, mas ele já tá, eu acho que na segunda, ele já tá no sexto. Então, ele já tá bem adiantado. Porque criança de 9 anos, né, gente? Super experiência que você tá proporcionando pra ele. Exatamente. Mas essa questão do jornalismo, você pensou em fazer jornalismo? Pensei de verdade, assim, meu sonho era ser, de fato, né, a Glória Maria, então... Quem não, né? Lembra, Roberta? Exato, você bem sabe, né? Então, assim, ia unir o útil ao agradável, né? Conhecer o mundo e também ter a oportunidade de trabalhar com comunicação. Mas aí a minha mãe me ajudou a aterrissar na vida real, né? Então, lá em Belém tinha uma só universidade que oferecia o curso de jornalismo e era a Universidade Federal, então muita concorrência para entrar. E a minha mãe também falou assim, conversou muito comigo, assim, de como esse funil ia ser difícil, né? Então ela falou, vamos avaliar dentro do universo de comunicação também o ponto de vista de empregabilidade para você, outras né? oportunidades, exatamente. Né? E aí, naquela época, né, eu acabei optando por fazer relações públicas, por fazer uma outra via de comunicação. Mas na comunicação. Na comunicação, mas que abria mais o meu leque de trabalho, né? De oportunidade de trabalho. E aí, acabei ingressando, né, na faculdade de comunicação, mas com especialização em relações públicas. E já está falando bastante da tua mãe, né? Aí, da influência da tua mãe. Sim. E você passou aí a infância, adolescência, justamente vendo a tua mãe resolvendo tudo sozinha. Como é que isso influenciou na mulher que você se tornou depois? Na verdade, eu sou uma mulher de referências femininas, né? Porque eu tinha
a presença da minha avó como uma persona muito forte dentro da minha família, assim, também como uma grande parte da minha vida sendo arrimo de família, né? Então, depois que meu avô ficou desempregado, tudo, a minha avó teve 7 filhos, 6 mulheres. 6 então, mulheres. Isso. Então, assim, eu vivi numa casa onde tinha uma influência muito grande, né? Muitas referências femininas, né? Uma liderança feminina. Exatamente. Desde sempre, né? Muitas referências femininas dentro de casa, né? Então, assim, a gente brinca, né, com o meu tio Camila, me fala assim, nossa, né, você sempre foi, né, tipo, um voto vencido aqui, né, nesse universo. Nem tinha voz, coitado. A voz dele era calada. Exatamente. A figuração, né, coitado. Figuração do show das mulheres. Exatamente. E... Você é filha única? Eu sou filha única, né, e a minha mãe engravidou muito cedo, com 18 anos, tudo, então, assim, e eu fui criada, né, também com muito apoio, né, tanto das minhas tias quanto da minha avó, né, porque a minha mãe fez administração de empresas e ela tinha passado no vestibular quando ela engravidou de mim, então, de fato, ela decidiu não parar a faculdade, né, então, continuou aí toda essa jornada da universidade enquanto eu tinha ali até 3, 4 anos de idade, né, e sempre precisou trabalhar, minha família é super humilde, né, então, assim, a família de pessoas, de fato, que deram muito duro para avançar. Para avançar, para sobreviver, eu Sim. digo, né? Porque, assim, claro, eu acho que minha avó, meu avô, eles conseguiram ter a casa própria, mas era isso, né? Tipo, então, assim, ninguém na minha família nunca conseguiu fazer renda para médio e longo prazo, não, né? Então, sempre era aquela coisa do tipo, a gente tá aqui ganhando pão. A grana era super curta, né? era a grana do mês, pra pagar né? as contas. Exatamente. E Então, sobreviver, sempre como foi você a grana falou do agora há mês. pouco, né? Exato. E a minha mãe mesmo, né? Eu estudei de bolsa, porque tem uma história muito bacana, que os vizinhos da minha avó eram donos da escola e da universidade. E aí eles deram a bolsa para minha mãe, que a minha mãe fez a faculdade. E aí, quando a minha mãe se formou, eu estava fazendo 4 anos, eu estava ingressando na escola. Então, eu herdei a bolsa dela. Então, eu entrei na escola, na mesma, né, que era do mesmo grupo, com a bolsa que era antes da minha mãe. Então, eu estudei a minha vida inteira, né, assim, de ensino fundamental, médio, né, e eu estudei com essa bolsa que era da minha mãe, nessa escola privada, assim, né, então eu tive a oportunidade de ter uma escola de bom nível, né, em Belém, dado essa relação que a gente tinha ali com os nossos vizinhos. Então, isso foi um presente. Você, em que momento, ou em algum momento, você imaginou que ia sair do norte do país para virar uma executiva global? Olha, não, nem nos meus melhores sonhos. Não, imagina. Eu queria muito sair de lá. Muito. Desde a adolescência, eu sempre disse, minhas amigas falavam, eu quero casar. Eu falava, não quero se casar, eu quero sair daqui. Eu falava, eu quero ir louco, né? Porque eu nem conheci. Eu conheci São Paulo com 18 e 19 anos, mas assim, eu sempre pensava, não, eu sei que eu tenho que sair daqui para o que eu quero, de fato, conquistar na minha vida, assim. Eu sempre fui a pessoa mais focada na carreira do que em construir família. Eu sempre fui a diferentona, assim, das minhas amigas, assim. A faculdade de Relações Públicas você cursou no Pará? Eu fiz no Pará, mas eu já estava na indústria, né? Então, na verdade, e aí foi isso, né? Minha mãe falou assim, não, e tem que estudar à noite, porque você vai ter que pagar a sua faculdade, né? Então, o dinheiro que a gente tem aqui em casa não dá, né, para pagar uma universidade, tudo, então você vai ter que pagar, então tem que já trabalhar, né, então assim, eu trabalhava desde 16 anos mais coisas pontuais, assim, né, mais de freelance, fiz muita recepção de evento, né, eu também. Fiz muito, né, então... Isso aí com essa idade, 20, 19, fiz muito evento. Eu desde 16, 17 anos, eu sempre, né, recepção de evento, panfletista, então assim, gente, eu pego panfleto até hoje das pessoas, porque eu já distribuí muito panfleto, então eu falo, não, deixa eu ajudar essa pessoa, porque eu ficava rezando pra acabar, né? Os panfletos na mão, né? Pra se dar conta daquilo, e vinha aquele bolo enorme, enfim. E então, comecei muito jovem, assim.
E vamos falar agora, gente, de carreira e poder feminino? Lígia, você entrou, você estava falando justamente agora da indústria, você entrou no universo corporativo, você disse que por acaso, quando foi que você viu que você percebeu que tinha um lugar seu ali? Podia ser uma opção. Então, foi muito por acaso mesmo, porque eu entrei na faculdade, desde o primeiro semestre eu já fui olhar naquele quadro de estágio ali do CIEE, tudo, né, para ver o que tinha de oportunidade, e aí eu vi lá um salário que despencava, assim, dos outros, assim, eu falei, é esse que eu quero. Aqui. Você olhou o salário e falou, esse aqui que eu vou focar. É essa vaga que eu quero, né, então, assim, e aí... Foi nessa que eu caí numa entrevista da indústria farmacêutica para fazer trabalho em farmácia, em ponto de venda. Não era ainda para trabalhar lançamento de produto, essa coisa toda? Era de dermoconsultora, de promotora, né? De visitar. Mas tudo lá em Belém ainda? Lá em Belém. Tá. E eu não tinha carro, não tinha nenhum carro na minha casa e precisava ter carro e aí ter carteira. E falei que eu tinha tudo, né? Na entrevista, mas não tinha nada. E Adoro, arretadíssima essa mulher. E aí, quando eu, de fato, passei no processo, falei, agora ferrou, né? Tem que tirar a carteira, tem que resolver tudo isso. Mas consegui tirar a carteira, né? Consegui fazer uma vaquinha em casa, né? E todo mundo me ajudou e acabei conseguindo R$1.000 para comprar dar entrada num carro, tipo... Deu teu jeito. Que na época, né, financiei 80% do valor e meu carro era, tipo, muito velho, muito velho. Na época a gente estava em 99, meu carro era 92, eu acho, 91, sei lá, ele tinha 10 anos. Mas eles falaram carro, eles não disseram que não, nesse carro era, exatamente. Não entraram em detalhes. Exatamente. E aí... foi assim que eu entrei na indústria, né? Aí, quando eu comecei a visitar as farmácias, eu vi que tinham pessoas que eram um nível a mais, que visitavam médicos, né? Então, eu falei, poxa, acho que esse é o meu próximo... Esse é o meu lugar. Passei aí, comecei a conversar com as pessoas, tudo. Falei, é esse estágio que eu quero para visitar médico. E foi nesse momento que você percebeu que você precisava aprender a ocupar os espaços para chegar onde você queria? Eu acho que... Assim, na verdade... Sabe, se posicionar, né? Eu sempre vi minha família batalhar muito, né? Tipo, pra conquistar, né, tudo. Então, eu sabia que a vida não era fácil, né? Desde o início, assim. Sabia que não ia ser, né, fácil. Eu não tive uma infância tendo tudo, né? Então, eu sabia que ia ter que batalhar para conquistar o meu espaço, assim, desde sempre. E a minha mãe, ela, quando eu era adolescente, assim, ali na minha família, minha mãe trabalhava também com... trabalhou, né, um tempo com marketing de rede, né? Com emo e tudo. E ali, ela... foi bem interessante, assim, porque... Ela tinha... foi ali que eu comecei a ler algumas coisas que eu acho que impactaram na minha vida até hoje, né? Você lembra? Eu lembro, meu primeiro livro, um dos primeiros livros que eu li foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Adoro esse livro! Então, e eu tinha, tipo, 15, 16 anos quando eu comecei a ler isso, né? A Chave Mestra da Riqueza. Então, assim, eu comecei a ler muito cedo coisas que me despertaram, né? A se alimentar desse tipo de conteúdo. Exatamente, né? Para relações humanas, né? Então, tipo, para o desenvolvimento mesmo, pessoal, profissional. Então, eu acho que isso foi também um presente, assim, que eu tive. Mas, enfim. E aí, eu fiz esse passo, né? Eu comecei depois de 6 meses, eu mudei de empresa. E aí, já fui para uma empresa que era já bem grande do segmento da indústria farmacêutica, né? Então, até brinquei em casa quando eu mudei, né? Eu falei assim, nossa, mãe, tô trabalhando na empresa da Novalgina, né? Tipo, olha que legal, né? Vou trabalhar na empresa da Novalgina. E eu trabalhei 2 anos, né? Nessa grande farma ali como estagiária. Mas ali não tinha uma oportunidade para mim de Sanofi. E ali não tinha uma oportunidade de ser efetivada porque quem estava lá não queria sair, né? E no Pará tem poucas vagas, né? E aí foi que eu comecei a olhar o mercado, tudo, e tive a oportunidade da Galderma, porque eu já visitava dermatologista dentro nessa outra empresa que trabalhava com linha alérgico-respiratória. Mas na Sanofi você estava trabalhando como estagiária. Estagiária. E você viu que você não tinha oportunidade de ser efetivada. Isso, exato. Mas ali você trabalhando de estagiária em que cargo? Em qual Era área? Também de representante comercial. Isso. E aí você foi para a Galderma também como representante. Mas lá no Pará. Isso, lá no Pará. Cursando relações públicas. Sim. Em nenhum momento você teve dúvida de voltar para a comunicação?
Vou continuar aqui na indústria. É que, na verdade, me apaixonei, né? Pelo que mundo lindo. das vendas, pelo mundo comercial, né? Não, então, de toda maneira, o trabalho diário dela... É comunicação. Também eu ia falar isso. Exatamente. Ela se comunica Também o tempo inteiro. relações, né, humanas, influência, né? Então, como você faz todo esse convencimento, né, do prescritor, né, em relação aos produtos, às marcas. Então, era muito conectado, né? Exato, com comunicação. É uma coisa só, no fim das Exatamente, contas. muito conectado. Mas quando eu entrei na indústria, que eu fui para minha primeira convenção, eu vi os gerentes de produto, né? Que são figuras muito emblemáticas na indústria farmacêutica. Por quê? Porque na convenção é ele que sobe no palco lá para fazer você se apaixonar pelo produto, né? Então, ele sobe lá e ele fala muito, né? Sobre o benefício funcional, o benefício emocional da marca. E ele fala sobre o mercado. E aí, naquele momento, eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser gerente de produto. Esse era o meu endgame, assim, tipo, de carreira, assim, sabe? Desde a minha primeira convenção, eu falei, nossa, é isso. Mas que bonito quando a gente se encontra, né, Roberta? Quando algo quando você te tem chamou. o start. Quando algo te chama. Tá aqui. Eu achava eles inteligentíssimos. Não, e a oratória, palco, né? Que sobretudo que é fascinante. E encantavam, e mostravam os gráficos. E eu falei, não, é isso, eu quero ser isso na vida, né? Lígia, e falando justamente, que você vai continuar contando pra gente, mas falando de liderança, né? Que hoje você é uma grande líder. Tem algum preço emocional para uma mulher que lidera um corporativo tão masculino? Opa, só tem, né? Só tem. Vamos à lista. Só tem, né? Começa, vamos lá. Ai, só tem. Na verdade, assim, eu tive uma virada de chave muito grande, assim, na minha carreira, porque é isso, né? Eu sempre amei gestão estratégica de negócios, vendas, tudo, mas a liderança era algo que não era tão protagonista, assim. Por quê? Porque eu trabalhava na área comercial. Quando eu migrei, quando eu fiz essa movimentação de carreira para ir para o marketing, eu trabalhava com um time muito pequeno, assim, eu influenciava um time grande, né? Mas eu tinha uma liderança por influência, mas não uma liderança direta. Oficializada, assim, né? Direta. E aí, em 2017, no ano que meu filho nasceu, eu assumi um time maior. Quando eu voltei de licença maternidade, sou um outlier total, né? Porque geralmente o que acontece, a gente sabe que é diferente, né? Acontece um atraso de carreira Sim, tem estatísticas que são gritantes. Exatamente. Super. E o que aconteceu comigo foi o inverso. Eu voltei de licença maternidade e depois de 4 meses que eu tinha voltado, eu fui promovida e assumi uma posição de liderança de todo o time de marketing. E aí foi um momento para mim de virada de chave muito, muito grande. Porque aí sim foi o momento que eu me apaixonei pela liderança. Porque o que eu vi ali naquele momento? Que a minha realização profissional não ia mais acontecer, né? Diretamente relacionada só ao que eu entregava, né? Tipo, ao resultado do que eu fazia, mas sim o quanto que eu conseguia impactar, né, de fato conduzir aquele time e de como desenvolver aquele exatamente, time, né? E o como que a minha realização ia ser através da realização do outro, né? Isso, perfeito. Então, impactar o outro. Exato. E não era mais eu brilhar, era o quanto que eles brilharem era o teu resultado. Ia ser meu resultado, Exato. né? Então, e isso pra mim, assim, me deu um tesão tão grande, tipo, e eu, tipo, sempre, desde ali, né? Tipo, acho que foi a parte mais gratificante de tudo, sabe? De ver as pessoas crescendo, evoluindo. E, claro, tem o lado amargo? Tem o lado amargo, porque nem todo mundo vai ser grato, nem todo mundo vai ter potencial, né? De fato, tem pessoas que você tem que ter conversas muito difíceis, porque a pessoa não tem self-awareness, né? Tipo, a pessoa, ela acha que ela tem um potencial enorme, que ela tem condição de chegar muito mais longe do que ela chega. E às vezes você tem que redirecionar também a carreira da pessoa para as
fortalezas dela, Sim. né? Porque ninguém vai ser bom em tudo, então... Que é coisa que muitas vezes você que tá de fora e que é enxerga a melhor. enxerga e Exato, aquela pessoa que tá no olho do exato. furacão não vê. Não vê. E Mas, Lígia, você isso é sente um alguma processo. diferença? A gente falando de mundo corporativo, universo corporativo muito masculino, você sente isso? O homem é mais autoconfiante, né? É? A Você mulher, sente isso? eu sinto. Mas você liderando o mundo masculino, o homem, e a mulher, você sente diferença nessa relação de respeito à liderança? Respeito à liderança, não diretamente, mas eu acho que o homem, ele tem menos, muito menos, né? Ele praticamente não tem síndrome do impostor, né? Então, tipo... Que é uma coisa que é uma muito coisa feminina. muito comum na mulher, Pois é, né? gente. Exato. É. A mulher você tem que trabalhar muitas vezes para levantar ela do vale, né? Porque a mulher tem picos e vales, que nem... Verdade. Porque Exato. é igual no ciclo hormonal, né? É o Exatamente. ciclo de autoconfiança da mulher, né? Tipo, horas ela tá, de fato, né? Ali, tipo, bem, horas ela tá muito mal, Outro né? dia eu vi um vídeo falando sobre, acho que era um, não sei se era um psicólogo falando como que é a menopausa e a andropausa, a Opa, diferença, né? A menopausa é assim, a mulher tá aqui, tá de repente, tum, e o homem é Cai assim, de a andropausa boca na faz lama. assim. Exato. Ela vai indo aos poucos, Bem suave. comunicando. A mulher ele fez assim com o braço. Pum, cai. Mas é isso mesmo. Isso é um tema que tá super agora E em falando alta, né? sobre essa, você colocou muito bem essa coisa da síndrome da impostora, que é uma coisa que está muito no cerne do universo feminino, né? Você acha que as mulheres ambiciosas ainda se sentem culpadas por serem ambiciosas nos ambientes de liderança? É que eu acho que tem seres humanos e seres humanos, né? E aí, assim, eu acho que tem um padrão mais geral de mulheres, né? Que são mulheres normais, reais, que nem a gente, que tem vulnerabilidade, tudo, que controlam a vulnerabilidade, porque a gente tem que controlar, né? Sim. A gente, principalmente como líder, eu aprendi, né, que não é errado eu demonstrar minha vulnerabilidade, mas eu sempre tenho que dar um horizonte para as pessoas. Tipo, nem que você... a tal da inteligência emocional. Exatamente. E aí, você tem que dizer, olha, gente, legal, a gente pode não saber onde a gente vai estar daqui a 6 meses, mas vamos junto fazer que cada dia a gente faça o melhor possível, né? Sim, uma soma. Então... porque se você só fala assim, não sei onde é que vai estar, você não tá dando horizonte nem conduzindo ninguém pra nada, né? Então, assim, eu fui aprendendo, né, a dosar minha vulnerabilidade, moldar ela, e eu acho que isso é o natural, é o normal das mulheres. Mas, gente, tem sociopata em tudo que é lugar, né? Tem, gente. E aí eu já vi de todos os gêneros. Eu já vi muita não, é a minoria, mas eu já vi mulheres sem coração, tipo, também, né? Sim, tipo, que eu também já. passa por cima de tudo e todos Eu pra também já. conseguir o que quer, que isso, né? Tipo, que não consegue diferenciar, né, os valores, porque eu acho que tem muita coisa, assim, na vida profissional, e eu aprendi isso com líderes que são role model, que é o limite entre o que a empresa espera de você e os seus valores, né? Então, assim, você tem coisa que você aprendeu dentro da sua casa e que é inegociável. E que é inegociável. Acabou, né? E que isso vai limitar a sua carreira em algum momento. Exato. Vai limitar, Opa, porque... sou mestra perita nesse tema. Porque você vai dizer assim, eu não vou vender minha alma capeta. Exato. Tipo, legal, até aqui eu vou, daqui pra ali, eu não vou. Eu não faço parte disso. Sabe? Não Limites vou fazer parte inegociáveis. disso. E aí, eu já vi mulheres, gente, que não tem limite. Tipo, então eu acho que não é uma coisa de gênero só, né? Tipo, do ser humano. O homem, ele consegue, né, tipo, ter mais distanciamento emocional de algumas coisas, porque a mulher, né, de fato, ela acaba querendo cuidar mais, e aí ela sofre mais com esse universo. Isso, gente, não dá pra dizer que não tenha diferença. Sabe? Tipo, às vezes a gente fala muito e claro, e eu participo, né, de grupos de liderança feminina, onde a gente pede equidade. Mas, tipo, tem uma diferença. Tem uma diferença no modus operandi da mulher Até e do porque homem. Que é boa, né, eles gente? Que é gostam. boa. E que Até é porque eles ótima. habitam Marte e a gente Vênus. Afinal de Exato, contas, esse livro exatamente. diz tudo, né? Exatamente. Mas tem uma diferença. A gente... Tem um porquê, né? E, de fato, a mulher sofre mais para tomar algumas decisões.
Isso é... Eu acho interessante quando você coloca faz um paralelo aí com essas mulheres e com esses seres humanos, né? Que são... tem a mulher sem coração, tem o cara que é mais porradaria, tiro e bomba, etc. Como eu acho legal quando a gente consegue, não é sempre, acho que pouquíssimas vezes que consegue, quando a gente está em algum ambiente de liderança, de pronto perceber quem é essa pessoa que vai se revelar, aquela que, sabe, ai, amor, tudo bem, etc e tal, e a cobra, a sucuri, jararaca, não é? Cobra, sucuri, cara, isso E exatamente. quando a pessoa já é. Eu acho tão bacana a pessoa já ser. Não é? Eu também acho. É limpo, é digno, né? É digno. A pessoa é assim, cara. É o que ela escolheu pra ela. E essa é a minha forma de trabalhar. Essa é a minha forma de conduzir o modus operandi dela e tal. Como é digno o não, né? Você quer não. Exato. É melhor do que o talvez, enrola, vai, não vem, né? Gente, é tão melhor ser claro, né? Das cascas da cebola transparência é tudo, Eu também acho. Mas mas a gente vive num mundo que a transparência é raríssima. Porque o ser humano... E, na verdade, tem um preconceito com a autenticidade, né? Exato. Claro. Nossa, imagina. Tem. Total. É enorme. Como assim ela falou? Como assim ela fez? Como assim ela agiu? Como assim ela, né? Vamos falar de vida real. Aê, Roberta. Vamos falar de vida real. Lígia, você já comentou aqui com a gente que você tem um filho. Qual que é o nome dele mesmo? Luiz Fernando. Luiz Fernando, de 9 anos. Então, você passou aí por essa experiência da maternidade. Eu e o Roberto aqui também somos mães e sabemos que isso impacta bastante a nossa vida. Opa! O que isso impactou na tua vida como mulher e como líder? Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma esquizofrênica, né? Nasce uma culpa, Adorei, nasce gente. tudo junto, né? Sem manual. Sem manual, gente. E eu falo, engraçado que tem temas que são tão tabus, né? Que as pessoas não falam. Eu vou falar uma coisa bem chocante aqui, mas assim, as minhas primeiras viagens a trabalho, eu sempre te repetia o mesmo sonho, que era que meu filho morria e que eu não conseguia voltar a tempo, porque eu tinha que pegar um voo, né? E a culpa de estar trabalhando, meu nasce filho uma mãe, nasce uma culpa. Exato. E quando eu falava isso para outras pessoas, elas falavam assim, nossa, eu também sonhei com isso, ou eu também pensei nisso, né? Tipo, eu também tive essa psicose. Mas por que não fala, gente, pra outra se sentir melhor? Tipo, né, pra pelo menos a outra não sentir que ela sozinha é louca, né? Exatamente. Porque a gente tem receio de compartilhar. Porque a gente aí uma amiga, né, até falou, poxa, eu tive que fazer medicação, porque a psicose dela era que ela levava o filho, saía com o filho de casa e que roubava um filho, né? Então, assim, e aí, na verdade, é isso, assim, acho que a maternidade, ainda mais combinada com a volta ao trabalho, com o universo corporativo, com a carreira, traz muitas culpas pra gente, né? Eu não sou referência, eu falo também assim, por quê? Porque eu tive um privilégio enorme na minha vida, né? De a minha mãe se aposentar na época que meu filho nasceu e vir morar comigo. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio que poucas pessoas... Verdade, isso muda tudo. Isso me favoreceu muito, mas isso não tira a culpa de você estar presente. E terceirizando, talvez, exatamente. Né? Mesmo que seja pra uma avó, né? Exatamente. E a gente sabe, né, que a criança criada com vó, ela tem, tipo, 200% de vantagem do amor, do acolhimento, tudo. Mas ela também tem desvantagens, porque tem algumas questões que a avó vai fazer com o neto do que ela não fez com o filho, né? Bom, eu tenho um filho de 11, né, o Gabriel. E a minha mãe sempre foi também, pra mim... um grande apoio, né? Sempre. Mas você acredita que até hoje o Gabriel com 11 anos fala assim, mãe, por que a avó tá... O que você anda fazendo ultimamente? Que a avó tá ficando muito tempo comigo, e esse muito tempo é 2 vezes por semana, 3 horas.
Eles percebem. Eles sentem querem. isso. Por mais que eles estejam ali bem acolhidos pela avó, querem. A mãe é a mãe. Não tem jeito, né? Cada um tem o seu papel. Exatamente. Tem o lugar de cada um, né? E eu fico impressionada com o Luiz Fernando, porque ele respeita muito o lugar de cada um, assim, da família, sabe? Os papéis. Os papéis, inclusive do meu ex-marido, assim, também, né? Ele fala, não, esse final de semana é do meu pai, mãe, eu tenho que ir. Tipo, ele respeita muito... Que bom, que maturidade, o né? lugar de cada um, assim, sabe? Eu admiro, porque ele é bem maduro nesse sentido, assim. Que maravilha. E você sabe que eu gosto muito quando você coloca aqui que a gente acaba muito pouco exemplificando situações que a gente, compartilhando situações que a gente já viveu e que são tão benéficas a partir do momento que você fala, não é? Exato. Porque aí o outro, do outro lado ali se identifica e, aliás, sem dúvida. essa é a grande razão desse podcast existir. Exato. Né? Que é o que a gente quer mesmo, compartilhar, trazer acolhimento, trazer sororidade, empatia e tudo mais. Eu vou te contar uma passagem bem rápida que acho que ilustra muito o que a gente falou, essa importância, né, dos exemplos, tomar o outro como exemplo. Sim. Eu tinha uma médica endocrinologista e ficou grávida e tal, parará, então se afastou para licença maternidade, etc. E eu tinha já marcado o meu retorno com ela no mês X, contando os 6 meses atuais de licença maternidade. E a secretária dela, com 3 meses, me chama e fala, Roberta, você quer antecipar? A doutora vai voltar. Eu falei, uai? Já, né? Na minha época, eram 4 meses só. Mas ela já teria que cumprir os 6. Bom, enfim, marquei, voltei e tal. Quando eu entrei na sala, e eu tenho uma coisa de sensibilidade bastante aflorada, eu vi que ela estava destruída. Sabe? Pá! Eu olhei para ela e falei, doutora, tudo bem? Ela falou, sim. Eu fechei a porta. Eu falei, pode falar para mim, me conta. Como é que tá essa coisa, né? A neném nasceu, etc e tal. Essa mulher começou a chorar. Médica, porém humana e mãe, claro, sem manual. Claro, como todas nós. Com todas as dores, as angústias, as aflições, porque ela ainda tinha o peso de se cobrar 3 vezes mais, porque imaginando que fosse médica, o que ela cobrava dela? Não, eu sou médica, eu tenho que saber como é que vai funcionar, eu tenho que saber como meu corpo vai reagir, eu tenho que saber... E é tudo uma grande bobagem. E você não se dá o direito de se sentir assim frágil, vulnerável, né? E aí, nesse uma cobrança. momento, ela falou pra mim, eu falei, escuta, quem foi que te contou que amamentar é 100% um prazer? Quem não é, né, foi gente? que disse que você não podia se sentir culpada por estar morrendo de dor, porque o teu bico do peito está sangrando, ou teu peito está empedrado de leite, e você não está sentindo prazer naquilo? Quer dizer, são tantas subculpas dentro da grande culpa, não é? E aí ela falou, Roberta, eu nunca tive essa conversa que você está me proporcionando com ninguém. Então, assim, que bênção que você está me trazendo, sabe? E eu acho que é sobre isso, a vida do dia a dia é sobre isso, né? Você conseguir essa oportunidade, né? De falar, querida, olha, tá tudo certo. Tô te olhando, tô com você, eu tô com você. Vamos compartilhar essa dor, é claro. Né? O caminho é meio esse. E aí você imagina no mundo corporativo, né? Eu imagino, claro. Nossa, que imagino. Bota isso potencializado a 100. Porque você tem os olhares, né? O corpo fala, não precisa nem a pessoa falar o que ela tá achando, mas ela já te olha de um jeito, né? Tipo, te massacrando. É como eu falo, assim, eu não precisei, claro, tirando quando o Luiz, né, tava doente, alguma coisa assim, e graças a Deus meu filho é muito saudável, mas assim, eu não precisei me ausentar, né, tipo, até hoje, muito por nenhuma situação desse tipo. Mas e quem precisa? Exatamente. Né? Mundo corporativo não tem devora. Bons olhos, né? Muitas das vezes, para algumas coisas. Então, de fato, é um tema
complexo. Me fala uma coisa, você já estava super inserida ali nesse corporativo todo e aí você se separou. No momento que você se separou, a gente queria que você trouxesse um pouco também essa realidade, como é que foi esse teu momento. Como é que você reorganizou tua vida? Tua mãe veio morar com vocês, então começou a te dar um suporte riquíssimo, né, que não tem preço nenhum. E como é que foi reconstruir esse núcleo familiar para você, Lígia? Eu acho que eu me divorciei na pandemia, né? Eu acho que foi quando... E teve um boom, né? Eu também me divorciei na pandemia. Porque eu acho que... Muita gente conviveu o tempo todo. Isso, exato, né? Então, assim, muita a convivência, gente né? acaba que a gente vai negligenciando algumas coisas, Claro. né? Porque você vai vivendo mais um mundo paralelo do que a sua própria vida, né? E eu diferente. sempre falo, quando a gente espera mais a segunda-feira chegar do que a sexta, algo tá Complicado. errado, né? Então, tem algo fora do lugar caixas. aí, né? Então, eu acho que chegou um momento que a minha relação se transformou, né? Em uma relação de amizade, né? Não era mais uma relação homem-mulher. E é isso, eu acho que o divórcio, ele acontece muito antes do que o papel, Opa! né? Muito antes do fato de você bater o martelo. Exatamente. Então, quando aconteceu, foi um momento mais transacional ali, né? E que, de fato, né, tem um desgaste emocional. Foi uma escolha sua? Grande, foi. Foi. O meu também, no caso. Mas quase sempre é feminino, né? E aí eu acho que leva uns 2 anos, né, para as coisas voltarem a se encaixar Você assentar, e tá, né, emocionalmente, você se reorganizar. e aí tá tudo já de volta, né? Mas são momentos também que acaba que o próprio trabalho acaba sendo uma válvula de escape, né? Exato. Você vai ali, né, também pra... O meu demorou 3 anos e meio, emocionalmente falando, assim, porque embora eu quisesse, eu tenha tomado atitude, etc., meu Deus, o que veio na sequência ali... É sempre muito difícil, né? Por mais que seja decidido, é muito difícil. Eu tive uma mentora, uma coach, né? Que ela trabalhava com base em algumas ferramentas e uma que ela usava era a Roda da Vida, assim, né? E eu acho maravilhosa essa ferramenta, né? Porque aí ela... Conte um pouco sobre essa ferramenta, para quem nos ouve. A Roda da Vida, ela coloca ali, né? Vários aspectos ali, né? Coloca sua relação amorosa, o familiar, o espiritual, né? O profissional, o intelectual, tudo. E aí, para a roda girar, ela precisa estar equilibrada, né? As engrenagens todas. Exatamente. Os pratinhos têm que estar equilibrados. Exatamente. E aí, quando ela fez o meu desenho, assim, ela falou, Lígia, então... Vamos falar. Vem cá. Temos um problema aqui, né? Porque a energia que você sempre colocou aqui, né? Na sua carreira profissional versus, né? Um outro lado, tá... Versus afetivo. Meio desbalanceado. Um pouquinho desequilibrado. Exatamente, né? Então... Lígia, o que ninguém vê por trás de uma mulher muito bem sucedida? Olha, ninguém vê as noites de sono perdidas, né? Porque eu acho que os cargos, né, de liderança corporativos, eles trazem o ônus e o bônus, né? Lógico. E as pessoas, é aquele ditado, né? Que todo mundo só vê os drinks que você toma. A capa da revista. Exato. Os tomos que você leva é muito... A capa da revista. Todo mundo só vê a capa da revista. Exatamente. Né? É muito... De fato, é muito real, né? E eu vivi já muitos picos e vales, né? Assim, eu já tive momentos na minha carreira onde a minha carreira acelerou e aonde tudo contribuiu favoravelmente, seja externo ou interno. Então, assim, decisões internas que a gente tomou na organização que fizeram a gente crescer muito, fatores externos favoráveis de mercado, né? Mercado expandindo, crescendo, tudo, onde a gente viveu momentos de glória, né? E eu já vivi também o outro lado, né? Eu já vivi um lado de, né, ter um mercado desfavorável, de ter uma pressão interna na empresa por ganho de eficiência, por expansão de margem, onde você tem que chegar ali num P&L da organização e você tem que dizer por onde eu começo a limpar isso aqui, porque eu preciso isso que ninguém trazer... Vê, né? Exato, eu preciso trazer mais X% de lucro para a organização, por onde eu começo, né? Exato. Então, eu já tive esse processo, e é um processo de change management muito grande, que você tem que liderar, porque você tem que manter as pessoas engajadas,
num cenário não tão favorável, né? E as pessoas se tornam viúvas do que passou e se fala, gente, a vida não é só aquilo, né? Arrastando pedra e corrente, né? E é justamente nesses momentos, né, de maior desafio é que sempre separa os meninos dos homens, né? Porque aí as pessoas que conseguem continuar performando e estar engajadas ali no momento da diversidade, né? São as pessoas que, de fato, estão, né, dispostas a evoluir com esses aprendizados, né? Porque eu falo, a gente não ganha e perde, a gente ganha e aprende. Exato. Sabe? Ganha e aprende. Boa. Então, eu vivi picos e vales de carreira. E aí a gente, no pico, a gente tem que saber ter humildade, né? Então, saber que o pico vai passar em algum momento, né? E no vale a gente precisa ter resiliência. Na verdade, tudo vai passar, né, gente? Da vida, né? Exato. É só a gente olhar a roda da vida. Hoje você tá aqui em cima. Então se prepare muito, porque você vai descer em algum momento. Vai. E você vai precisa... ficar ali em eu cima acho que a grande sempre. sacada é isso, né, Lígia? A gente entender e ter a humildade de entender e perceber que a vida é cíclica, que ela é feita de momentos, né? Nós somos feitos de instantes. Teremos aflições, elas aparecerão. E se preparar o máximo que for possível para... E eu tenho um mentor também que fala muito sobre lucidez, assim. E a gente tem que ter lucidez, tanto no pico quanto no vale, sabe? Exato. Porque por várias vezes, a gente é tentado a perder a lucidez, assim, né? Então, perder o olhar do outro, sabe? E é muito importante... Trocar valores. Sim. Manter o equilíbrio nos dois momentos. E eu falo muito de espírito de estudante, né? Então, é muito importante. Todo dia você vai aprender alguma coisa. Todo dia você tem que estar aberto para aprender alguma coisa. Porque... com alguém, não interessa todo dia. Com quem. Exato. Exatamente. Bom, querida, a gente está... infelizmente chegando ao fim, né? Esses papos tão gostosos, a gente sempre quer muito estender, mas... fazer a parte 2. Infelizmente, temos um horário limitado aqui. Eu queria que você me dissesse, assim, em poucas ou não palavras, não poucas, o que significa sucesso para você hoje? Olha... sucesso para mim significa achar o equilíbrio. Porque é sobre isso que a gente falou até agora, né? Exatamente. E é muito difícil. Essa menina que sonhava em apresentar o Jornal Nacional, se ela te visse hoje, aparecesse aqui, aquela mesma menina, o que ela falaria? Que ela tá vendo? Pra você. Pra você. Eu acho que ela falaria, tipo, você foi longe. Você foi mais longe do que eu imaginava, né? E falaria que o espírito dela ainda tá aqui. Que bom, né? E que esteja sempre. E que certamente ela tá bem orgulhosa. Com disso, certeza. Né? Você tem investido em tudo aquilo que vocês sonharam lá atrás. Né? Lígia, para encerrar, eu queria que você olhasse ali nos olhos dos nossos telespectadores e ouvintes e deixasse uma mensagem para todos, mas pontualmente para as seguidoras que, como você, tiveram que enfrentar desafios logo depois que chegaram a essa terra. Ótimo. Essa terra é muito amplo, né? Não é? Eu quero deixar uma mensagem de autoconfiança, né? De sempre que você tiver num dia aonde você duvidar de você mesmo, vai lá, e eu aprendi uma frase muito legal. Vai lá na sua salinha de troféus, vai lá e de fato... Adorei. Vou anotar essa. Revisita seus troféus, revisita tudo que você já conquistou. Sim. E isso vai te retroalimentar, vai te trazer força para continuar, porque essa vida não é... bolinho, não. Não é? Exatamente. Não é fácil, mas é gostosa demais de viver. Exatamente. Que delícia que é viver. Essa é a mensagem que eu deixo. Cuidem muito da autoconfiança de vocês, visitem a sala de troféus e tenham sempre espírito de estudante.
Obrigada, Lígia. Muito obrigada pela tua presença, viu? Imagina, eu que Você certamente agradeço. contribuiu, assim, ricamente com o nosso Lindamente. podcast. Eu espero contribuir. Com a vida de quem nos ouve e nos assiste. Se você quiser deixar teus contatos ou quiser falar sobre a tua empresa, fique à vontade. Eu tenho um Instagram que é ligia.carla.santos e lá eu compartilho um pouco da minha rotina, né? Hoje, liderando uma posição de América Latina para Galderma, mas também compartilho lá sobre o que eu amo fazer. Compartilho lá sobre liderança, sobre marketing, sobre vendas, sobre estratégia, sobre essa transformação, sobre espírito de estudante, sobre como a gente tem que desafiar nosso status quo todo dia. Então, me segue lá que a gente vai estar sempre em contato. É isso aí, não percam, então. Como é que é o teu Instagram? ligia.carla.santos. Ótimo. Então, muito bem, anotado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, tanto quanto nós gostamos. Exatamente. Porque nós estamos aqui encantados com a história da Lígia. Vamos ficando por aqui, não antes de contar uma novidade para vocês. Conta, Roberta. Muito em breve, vocês todos poderão assistir a um novo podcast meu e da minha querida parceira Beth, um projeto que a gente está muito apaixonado e fascinado em fazer e que por enquanto, assim, eu só vou contar o nome deles, ou melhor, dele, para vocês. Amor in vitro. Vamos ficar atentos, hein? Que em spoiler, breve já é um spoiler. Legal, hein? Amor in vitro. Vamos falar de amor em primeiro lugar, não é? É isso aí. Obrigada pela audiência mais uma vez. Pedindo aqui para vocês mais uma vez compartilharem a entrevista e nos seguirem nas nossas redes, no Instagram, no YouTube e no Spotify, @Mulher Maravilha Podcast. É isso, né, Roberta? Foi um prazer. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio do nosso tão amado Mulher Maravilha Podcast. Um beijo grande, fiquem bem, fiquem com Deus e visitem a salinha de troféus. Um beijo, até lá. Maravilha!